Olá, meninos e meninas, como é que tá? Tudo do lado daí? Espero que tudo bem. Vou dar continuidade, então, para a aula de cinética química e nessa semana nós vamos falar de algumas coisas muito especiais. Vamos juntos. Vamos preparar um bolo? Para isso, vou precisar de 3 alunos para a gente preparar esse bolo aí da foto. Ele é um bolo bem legal, não é um bolo de caneca, é muito melhor que um bolo de caneca. O primeiro aluno vai separar os ingredientes em 5 minutos. O segundo aluno, então, vai juntar esses ingredientes e preparar toda a massa do bolo, colocar na forma. Então, em 10 minutos ele faz essa atividade. E o outro aluno vai ficar responsável por tomar conta do bolo lá no forno, que leva 30 minutos. Certo? Então, recapitulando, você tem 5 minutos de ingredientes, 10 minutos para preparar a massa toda ali e 30 minutos no forno. Então, minha pergunta é: em quanto tempo fica pronto o primeiro bolo? Tá legal? Essa resposta é fácil. Agora que vem a segunda pergunta. Em quanto tempo fica pronto o segundo bolo? Seguindo as mesmas condições. Eu vou responder isso daqui a pouquinho para vocês. Vamos entender algumas coisas do conceito dessa disciplina tão interessante. Aqui a gente vai poder calcular o que a gente chama de lei da velocidade. Existe uma equação química que vai relacionar a concentração dos reagentes, né? E aí tem toda a história aqui de quem criou essa lei da velocidade em 1864. E qual é o enunciado dessa lei da velocidade? A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Vou falar agora de reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Então, vou estar sempre falando dos reagentes em um expoente. Vamos olhar um exemplo? Olha aqui uma equação genérica. Uma reação genérica de A mais B produzindo C mais D. A lei da velocidade vai ser dada igual a V, que é a velocidade, é igual a K. K é uma constante de reação. Ela vai aparecer daqui para frente muitas vezes, principalmente em equilíbrio químico. Mas nesse momento, a gente vai chamar ela de K, que é a constante. Cochetes, que nós já falamos na outra aula, que é a concentração de uma substância em mol por litro. Então, V é igual a K, concentração da substância A elevado a Azinho, que esse A, em geral, é o coeficiente estequiométrico, mas ele é obtido experimentalmente, vezes, não tem soma é só na equação química, não traz essa soma da reação química para a lei da velocidade, é um produto, vezes a concentração da substância B elevado a Bzinho. Mais para frente eu vou falar de ordem de reação. Ordem de reação nada mais é do que a soma do Azinho mais de Bzinho. É a soma dos expoentes. Se for ordem da substância A, é o Azinho. Se for ordem da substância B, é o Bzinho. Se for ordem da reação global, vai somar Azinho mais Bzinho. Mas isso é um papo que eu vou falar mais para frente. Então vamos lá olhar para uma reação. Vou pegar aqui o rascunho. Imagina que eu tenho reação de decomposição do N2O4, produzindo 2 de NO2. Então, qual é a equação, né? V igual a K, concentração dos reagentes elevado ao expoente. Só tem um reagente. Então, ficou V é igual a K, concentração de N2O4 elevado a 1. Então, a ordem de reação, nesse caso, seria 1. Só tem esse reagente e o expoente é 1. Não precisa escrever o número 1 sempre, né? O 1 é só para ficar mais óbvio o que a gente está falando. Então, a ordem de reação, como eu já falei, é a soma das potências dos termos de concentração. Tá legal? Gente, deixa eu ressaltar uma coisa importante. Esses são valores obtidos experimentalmente. Tá? Como a gente não está fazendo experimento, a gente vai acreditar que o enunciado, né, da questão ou a história lá que foi contada já foi obtido esse valor e aí a gente vai usar o valor obtido. Tá legal? Então, olha aqui, uma reação elementar. Reação elementar é a reação que ocorre em uma única etapa. Então, tem a reação de formação da amônia. Vocês já viram essa reação várias vezes. Como é que é a lei da velocidade dela, então? V é igual a K, concentração apenas dos reagentes. Então, V é igual a K, concentração de N2 elevado a 1, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Então, a ordem da reação, você vai somar os expoentes. 3
Lembra que aqui existe o número 1, 3 mais 1, 4. Então, é a de quarta ordem. De primeira ordem em relação ao nitrogênio, de terceira ordem em relação ao hidrogênio. Tá legal? É bem fácil. Essa matéria é bem fácil mesmo. Algumas observações muito importantes que vocês precisam estar atentos. Tá legal? É que a lei da velocidade deve ser aplicada para reações elementares, né? As reações de uma única etapa. E quando a reação ocorrer em mais de uma etapa? Você sempre vai observar a etapa mais lenta do processo. Como é que eu vou saber a etapa mais lenta? Vai estar escrito que é a etapa lenta do processo. Não entendeu bem? Vamos voltar na história do bolo? Lembra que a gente falou do bolo? Você estava preparando um bolo e aí 5 minutos para fazer ingrediente, uma pessoa fazia isso, outra pessoa preparava em 10 minutos os ingredientes, juntava aí para preparar a massa, e a terceira pessoa, então, ficava tomando conta lá do forno em meia hora. Então, para fazer o primeiro bolo, lembra da pergunta? Fácil, né? 45 minutos. 30 mais 10 mais 5, 45 minutos. Aí fez a pergunta: e se fosse preparar o segundo bolo? O segundo bolo ia ficar pronto em 45 minutos? Não, ele ia ficar pronto em 30 minutos. Por quê? Pensa, no primeiro bolo, tem que ficar esperando juntar os ingredientes, 5 minutos. Para misturar os ingredientes, mais 10 minutos. Então, até aí 15 minutos, colocou no forno e esperou o forno. Só que vai preparar o segundo bolo. Então, enquanto o primeiro bolo está lá no forno, os ingredientes, né, para a segunda leva já está sendo preparado, está sendo tudo preparado. Então, quando sair o primeiro bolo do forno, o segundo bolo já vai ser colocado no forno. Então, ele vai levar só 30 minutos para ficar pronto. Isso aqui é um exemplo de mostrar para vocês como a etapa lenta é determinante para o processo. Então, a etapa lenta é que leva mais tempo ou vai estar escrito etapa lenta. Vamos pensar no exemplo? Olha aqui, ó, eu tenho um mecanismo abaixo de várias etapas para uma reação, né? Aqui no final é a equação global. Então, as duas primeiras somadas dá essa etapa final. Para calcular, então, a velocidade de reação, basta olhar para a reação que for etapa lenta. Está escrito aqui, ó, lenta. Então, V é igual a K, concentração de H2, vezes a concentração de NO ao quadrado. Tá legal, galera? Algumas observações muito importantes, espero que você anote elas. K é a constante e ela depende fundamentalmente da temperatura. Então, se mudar a temperatura, muda o K, muda a constante. Então, ela é constante, mas muda? Ela é dependente, uma constante que é dependente da temperatura. Então, para cada temperatura, tá? Experimentalmente, como é que é feito? É uma tabela de várias temperaturas. Para cada temperatura, existe um valor que você vai consultar e vai utilizar. Tá legal? E a temperatura, lembra, aumenta o número de choques efetivos, né? As moléculas estão mais agitadas. Então, vai aumentar o K em geral, tá legal? E importante, gente, substâncias no estado sólido, elas não vão participar da expressão da velocidade, porque dificilmente você faz reações químicas onde todas as substâncias estão no estado sólido, né? Pode ter que uma delas esteja no estado sólido, mas a velocidade ela é dependente da substância que não está no estado sólido, no estado gasoso ou, em geral, aquoso, que é nas soluções, né? Que é como a gente trabalha as reações químicas no mundo real, na indústria, no cotidiano e tudo mais. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma reação aí, ó, do óxido de sódio com gás carbônico, né, para formar o carbonato de sódio. Então, para calcular a lei da velocidade para ela, V é igual a K, normalmente era a concentração dos reagentes, mas o único reagente que está não no estado sólido, no caso é o CO2, está no estado gasoso, está na concentração dele no estado gasoso. Tá legal? Então lembra, sólido, substâncias no estado sólido não entram na expressão, né, na lei da velocidade. Lembrando, né, que quanto maior a temperatura, maior é o K, né, como eu falei para vocês, porque ela é dependente lá dos choques efetivos. Vamos pensar agora aqui no exemplo, ó.